Olá! Na nossa conversa anterior, exploramos as materializações DBT que toda a gente usa, não é? A Stable, View, Incremental. Exato, as do dia a dia. Isso. Mas, bem, o TBT tem mais cartas na manga. Hoje vamos olhar para aquelas opções mais especializadas. As ferramentas de nicho, digamos assim. Exatamente. Falo da Ephemeral, da Materialized View e até das materializações personalizadas. A ideia é perceber quando é que faz sentido usar cada uma. Certo? Certíssimo. São como aquelas chaves especiais na caixa de um mecânico, sabes? Não as usas sempre, mas quando precisas, fazem toda a diferença. Podem mesmo otimizar imenso o trabalho. Gosto dessa analogia. Então, começando pela Ephemeral. O nome, pronto, diz efêmera, temporária. Parece um bocado estranho num pipeline que quer dados persistentes, não? Uhum. Como é que ela funciona sem, de facto, criar alguma coisa no banco de dados? É uma abordagem inteligente para organizar o código, diria. Quando o modelo é definido como ephemeral, o DBT pura e simplesmente não cria nada, nem tabela, nem view, lá no Data Warehouse. Nada. Nada físico. O que acontece é que, quando o outro modelo faz referência a esse modelo ephemeral, o DBT pega no SQL dele Sim. e injeta-o diretamente como uma CTE, uma Common Table Expression. Ah, ok. Uma subconsulta nomeada, basicamente. Exatamente. Uma subconsulta que só existe dentro do SQL do modelo que a está a usar. Temporária. Então a grande vantagem é organização, manter o código mais limpo, dividir passos complexos. Precisamente. Permite pegar numa lógica de transformação, às vezes bem complexa, e parti-la em passos mais pequenos, mais lógicos, mais fáceis de ler e manter. E o melhor é que não deixes aquele rasto de tabelas ou views intermédias a poluir o Data Warehouse. Como um andaime que se monta para ajudar e depois, E depois desaparece sem deixar marca. Exato. percebo, é útil para organizar, sem dúvida. Mas essa injeção de código, como o CTEs, não pode acabar por gerar uns SQLs gigantescos nos modelos finais e difíceis de depurar? Bem, aí tocaste no ponto fraco. Esse é o principal contraponto. A organização é ótima, mas a desvantagem direta é essa. Não podes ir lá ao banco e fazer um select do modelo ephemeral para ver o que se passa, para depurar. Claro, porque ele não existe lá fisicamente. Exato. A lógica dele só ganha vida quando os outros modelos que dependem dele são executados. É um trade-off claro. Organização do código versus facilidade de depuração direta. Ok, entendido. Se a Ephemeral evita a persistência, o que é que temos para o cenário oposto? Quando queremos algo que persista, mas que idealmente se mantenha atualizado quase, automaticamente. Projeto híbrido. Bastante poderoso, atenção, mas a sua implementação e o comportamento exato dependem muito do suporte do Data Warehouse que estás a usar. Como Snowflake, BigQuery, essas plataformas. Isso mesmo. Cada uma tem as suas particularidades. A ideia geral é tentar juntar o melhor de dois mundos. A rapidez de consulta que tens numa tabela física Sim, com a capacidade de atualização de uma view normal, que reflete os dados base. um híbrido. Como é que isso funciona na prática? Explica lá melhor. Olha, pensa assim. Uma view normal é como uma receita. Sempre que queres o resultado, tens de a executar, de a cozinhar. Certo? Uma tabela é o resultado já pronto, o bolo feito, mas fica estático, não se atualiza sozinho se mudares os ingredientes. Ok. A view materializada é como um resultado pré-calculado. Um bolo que magicamente se atualiza sozinho sempre que os ingredientes, os dados base, mudam. O DBT define como criá-la, mas depois é o próprio Data Warehouse que fica responsável por gerir essa atualização. Ah, interessante. Isso parece perfeito para dashboards de BI, por exemplo. Queres rapidez na consulta e dados relativamente frescos, sem ter de estar sempre a correr DBT Run. É um caso de uso clássico, sim. Mas, onde é que a coisa pode correr menos bem? Quais são os problemas? Os pontos principais de atenção são, diria, o custo e as limitações. Essa atualização automática não é de graça, claro. Consome recursos do Data Warehouse. Computação? Créditos? Exato. E isso pode gerar custos às vezes inesperados ou difíceis de prever, especialmente se os dados na origem mudam com muita frequência. Além disso, os warehouses costumam ter restrições Restrições no quê? no tipo de SQL que podes usar para definir uma view materializada. Nem todas as queries, especialmente as mais complexas, com joins elaborados, agregações múltiplas, funções de janela, são suportadas. Depende muito da plataforma. Faz sentido. A conveniência raramente vem sem um mas.
Ok, vimos as opções que o DBT oferece out of the box, por assim dizer. Mas e se tivermos uma necessidade muito específica? Algo que nenhuma destas resolve na perfeição? Podemos criar as nossas próprias? Sim, podemos. E essa é uma das grandes forças do DBT, a sua extensibilidade. Falamos das Custom Materializations, as materializações personalizadas. Uhum. Basicamente, o DBT permite-te usar MacroJinja, que é a linguagem de template que o DBT usa por baixo, para programares tu mesma, do zero, como é que um modelo deve ser materializado lá no banco de dados. É um recurso avançado, claro, mas abre um mundo de possibilidades. Podes dar um exemplo prático? Quando é que alguém precisaria de ir tão longe? Claro. Imagina que o teu Data Warehouse suporta formatos de tabela muito otimizados, tipo Apache Iceberg, sabes? Que têm uma gestão de metadados diferente, particionamento avançado e que precisam de um comando Create Table muito específico com opções que o DBT padrão não gera. Ok. Poderias criar uma materialização personalizada, Iceberg, por exemplo, que gerasse exatamente esse comando Create Table. Ou um caso mais simples. Tens uma tabela que só recebe dados novos, nunca atualiza ou apaga. Um log, por exemplo. Tipo append only. Exato, append only. Talvez consigas criar uma materialização append only, personalizada, que seja mais eficiente para esse caso específico do que a lógica incremental genérica do DBT, que tem de lidar com mais cenários. Mas claro, Exige mais trabalho e conhecimento. sem dúvida, exige um bom conhecimento de Jinja, de SQL e de como o DBT funciona por dentro. Não é para iniciantes. Então, resumindo estas opções mais avançadas, Ephemeral é ótima para organizar a lógica intermédia, código limpo, sem criar lixo no banco. Certo. Materialized View dá-te velocidade e dados quase frescos, mas tens de estar atento aos custos e limitações, porque a atualização é delegada ao warehouse. Ok. E Custom? Bem, Custom é a flexibilidade total, para quando precisas de algo muito específico, uma otimização única para o teu ambiente. Fica bastante claro, sim. Dominar estas opções mais avançadas pode mesmo abrir novas portas para otimizar os projetos DBT, seja em performance, custo ou clareza do código. Foi uma excelente análise destas ferramentas. O prazer foi meu partilhar estas ideias. Eram nos vossos projetos? Poderá haver ali ganhos inesperados de performance ou talvez simplificações apenas por mudar de table para ephemeral ou considerar uma materialized view onde faz sentido. Fica a reflexão.